Escalação do Flamengo pro clássico de hoje contra a equipe do Vasco. Pedrão, que história é essa de proposta na mesa do Gabigol? Vamos falar sobre isso, tem várias outras notícias do Flamengo, tudo sobre o jogo de hoje. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, madrugadão rubro-negro, às 5 horas da manhã. Vamos lá, minha galera, o negócio é o seguinte, começando aí por algo épico, memorável, como diz João Guilherme, o que o Vinícius Júnior fez ontem. O Vinícius Júnior, meus amigos e minhas amigas, com 23 anos e 325 dias de vida, se tornou o jogador mais jovem a marcar gol em 2 finais de UEFA Champions League, superando o recorde de Lionel Messi, que tinha os mesmos 23 anos, só que 338 dias em 2011. Esse garoto é um garoto de ouro. E olha, o Vinícius Júnior já superou o Neymar. Porque o Neymar tem uma UEFA Champions League e um gol numa final de UEFA Champions League. O Vinícius Júnior tem 2 Champions League e 2 gols em finais de UEFA Champions League. O Vinícius Júnior é brabo. Ele falou sobre o Flamengo e coisa e tal. O Flamengo falou dele também. Tá aqui, ó. O Flamengo postou aí. Falaram, o Flamengo soltou uma nota, né? Óbvio que soltou e tinha que soltar realmente, porque é uma cria do Ninho do Urubu. Falaram. Desde cedo disseram muita coisa, mas não tem jeito. A realidade se impõe pelo futebol, pelo caráter, pela alegria, pela coragem. Vemos mais uma vez o nosso moleque no topo do mundo. Como é bom te ver vencedor, Vini. Te amamos muito. E marcou o Vinícius Júnior. Gente, o Vinícius Júnior, ele foi atacado de todos os tipos. Aqui no Brasil também ele foi atacado por comentaristas de televisão. Você tá me entendendo? De emissoras, né? Com um alcance enorme. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Dono do Senhor Sport TV, Dona Rede Globo. Comentaristas lá falaram besteira do Vinícius Júnior. Ah, porque o Vinícius Júnior é o Neguebinha 2017. O Vinícius Júnior é o Eric Flores. Uma verdadeira vergonha. Aliás, tinha que ter uma retratação pública dessas pessoas que falaram merda mesmo. É merda, a palavra é merda, não tem outra palavra. No passado sobre o Vinícius Júnior, agora o Vinícius Júnior dá um tapa de luva na cara de todo mundo e ele responde dentro do campo. É isso que eu gosto do Vinícius. Ele responde dentro do campo. Ele não precisa ir para Instagram, ele não precisa ir para rede social, ele não precisa ficar fazendo história. Ele responde na bola, no futebol, dentro do campo. E vai continuar respondendo e vai ganhar muitos mais títulos por aí. Vocês podem ter certeza disso, né? Eu nem curto tanto o Real Madrid, tá? Eu só torci pelo Real Madrid por causa dele, do Vinícius, tá? Seleção brasileira até torço na Copa, coisa e tal, mas eu vejo mais por causa dele, né? Por tudo que ele representa. Aliás, tá aí, ó. Vinícius Júnior entre todos os jogadores que disputaram as últimas 3 edições da UEFA Champions League. Por isso que eu falo que ele é maior que o Neymar. Primeiro em assistências, 15. Primeiro em participações em gols, 32 participações em gols. Primeiro em passes decisivos, 68. Primeiro em drible certo, 116. Primeiro em duelos ganhos, 226. Primeiro em faltas sofridas, 67. Nas últimas 3 edições de UEFA Champions League, esses são os números dele. Ele lidera em todos os requisitos, como ponta esquerda que ele é, como atacante que ele é. O garoto é bizarro de bom, de bola. E falou sobre o Flamengo. Lá no pós-jogo, ele comentou o seguinte: estou muito sobre ele estar no Real Madrid, se ele quer continuar lá, vencendo título, coisa e tal. Ele falou: estou muito feliz por estar aqui há tanto tempo. Espero que o presidente possa renovar o meu contrato porque quero estar aqui para sempre e continuar fazendo história como Carvajal, Nacho, Modric, Toni Kroos. Aliás, o Modric e o Toni Kroos têm 6 UEFA Champions League, né? Eles venceram a Liga dos Campeões 6 vezes e mostraram-nos o caminho. Eu quero ser como eles.
Gostaria de me aposentar aqui, mas creio que o pessoal do Flamengo não deixa, né? É lógico que a gente não vai deixar, né? É lógico que o Flamengo não tem que deixar. Eu acredito que um dia o Vinícius Júnior vai voltar pro Flamengo, vai vestir a camisa do Flamengo. Ele fala aquilo ali também, gente. O pessoal, olha, tem torcedor. Eu respeito todo mundo, mas... Pedrão, porque ele desdenhou do Flamengo. Que desdenhou do Flamengo? Ele tá no momento de alegria, conquistou um título. Não tem a menor dúvida que o Vinícius Júnior um dia vai voltar pro Brasil, vai voltar pro Flamengo, vai jogar no Flamengo, vai entregar mais ainda do que ele já entregou, né? Ele entregou tecnicamente. Eu acho até que se o Vinícius Júnior fica em 2018, né? O Flamengo era o campeão brasileiro. Faltou uma peça ali que fizesse diferente naquele ano de 2018, mas ele acabou tendo que sair no meio do ano porque o Real Madrid já queria no meio do ano e pagou, fez o Pix e levou, né? Agora, esse Pix do Vinícius Júnior, ele ajudou o Flamengo a conquistar muitos títulos, cara. Se no ano seguinte vem De Arrascaeta, vem Gabigol, vem fulano, vem Bruno Henrique, vem Rodrigo Caio, vem um monte de gente, é graças a essa grana do Vini, cara. Então ele representa muito, cara, para a nação rubro-negra, em todos os aspectos, todos. Aí tá aqui. Cristiano Ronaldo foi ganhar a sua segunda UEFA Champions League aos 29 anos de idade. Neymar tem 32 anos e venceu apenas uma. Vini chega à sua segunda aos 23 anos de idade. Muito jovem, cara. Absurdo que joga o Vinícius Júnior. E pensar que, assim, esse nosso treinador de hoje, que é o Tite, tirou o Vinícius Júnior lá no mata-mata da Copa do Mundo, né? Realmente, eu até hoje não consigo entender por que de substituir, tirar o Vinícius Júnior daquela partida. Mas enfim, não tô aqui, tá criando crise. Não é criar crise, tô tecendo um comentário. Já passou, já foi eliminado, coisa e tal, enfim. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte, o Flamengo nesse momento é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Mas por que eu digo nesse momento? O Botafogo venceu a equipe do Corinthians fora de casa, aliás, o Corinthians está uma draga danada, o Corinthians está na zona do rebaixamento nesse momento com esse resultado, enfim, torcer pelo menos pelo empate para dar uma segurada no Botafogo. Mas o que acontece é o seguinte, o Botafogo é o líder com 13 pontos, mas tem um jogo a mais. O Atlético Paranaense é o vice-líder com os mesmos 13 pontos, tem um jogo para fazer igual o Flamengo. O Bahia tem os mesmos 13 pontos, tem um jogo para fazer também. Só que o Bragantino é o 4º com 12 pontos e o Flamengo é o 5º com 11. Existe uma chance real do Flamengo terminar a rodada do campeonato na liderança do campeonato. Por quê? O Atlético Paranaense viaja a Fortaleza para enfrentar a equipe do Fortaleza. Jogo difícil, jogo fora de casa, viagem longa, vai sair lá do Paraná para viajar pro Ceará, não é mesmo? Enfrentar o Fortaleza lá no Ceará, é sempre complicado. Então, beleza. O Bahia, ele sai para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Galo Cego. Na arena lá do MRV, dos mecenatos lá do Menin. Ou seja, a tendência desse jogo é o Bahia perder, a tendência é o Atlético Paranaense perder. Se não perder, é pelo menos empatar. Aí vai pro número de vitórias. O Flamengo tem 3 vitórias, o Bahia e o Atlético tem 4. Vai empatar vitórias. Aí vai pro saldo de gol. Aí o saldo de gol do Flamengo já não é tão bacana, porque o Flamengo tem saldo 2, o Bahia tem 3, dá pra passar, mas o Atlético tem saldo 6. O Flamengo teria que meter 5-0 no Vasco, né? Pra ultrapassar o saldo de gol do Atlético Paranaense caso empate. Mas se o Atlético perder, o Bahia perder e o Flamengo vencer, o Flamengo se torna o novo líder do Campeonato Brasileiro e a gente já vai começar a encher o saco dos antes falando segue o líder, pelo menos até o dia 13, né? Então a gente pode ficar essa paradinha da data FIFA aí gritando segue o líder, né? Mas vai depender do Flamengo e também do resultado do Atlético Paranaense contra o Fortaleza em Fortaleza e também do resultado do Bahia contra o Atlético Mineiro em Atlético Mineiro, lá contra a equipe, lá na Arena Galo Cego. Vamos lá, pessoal. Ó, ainda tem ingresso, hein? A expectativa é de casa cheia hoje. Cerca de 57 mil ingressos foram vendidos para o Flamengo e Vasco, tá? Mas nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 5 horas da manhã que eu tô postando o vídeo, ainda tem ingresso disponível. Aí dependendo da hora que você tá assistindo, né? Aí, de repente, não tem mais ingresso. Mas a expectativa é de casa cheia, tá? Jogo torcida mista, melhor coisa que tem. Aliás, eu queria
retornar um assunto aqui que eu tava comentando, que foi o Botafogo venceu o Corinthians. Como é ruim esse time do Corinthians, mas o que eu queria comentar, o Flamengo deu um nó no Corinthians. Se o Corinthians pagar direitinho o que deve ao Flamengo, que é também, né, a gente tem que ficar de olho, né, a diretoria do Flamengo tem que ficar de olho nessa situação, mas o Corinthians, ele simplesmente topou pagar 14 milhões de reais ao Flamengo pelo Mateuzinho. E deixou ainda 32% dos direitos econômicos do Mateuzinho com o Flamengo. O Londrina recebeu 7 milhões e ainda tem 8% do jogador e não joga nada no Corinthians. Foi um negócio da China pro Flamengo essa história do Mateuzinho. Vou contar uma história aqui pra vocês, viu? Mas vamos lá. Gente, eu comentei no vídeo de ontem, mas agora eu vou detalhar com vocês. O Vasco, principalmente, nas outras competições também, né? Principalmente em campeonatos brasileiros, o Vasco é freguesaço do Flamengo. Freguesaço do Flamengo. Aí tá aqui, ó. Em 2023, o Flamengo venceu 2 vezes o Vasco. No turno meteu 4-1, no retorno meteu 1-0, né? Um com o Sampaoli, o outro já com o Tite, gol do Gerson, Maracanã. Em 2020, o Flamengo venceu os 2 turnos também, acho que com o Rogério Ceni, né? Meteu 2-1 no primeiro turno, meteu 2-0 no segundo turno. 2020, tá? Cadê 2022? 2022 não tem. 2021 não tem, porque eles estavam na Série B. Em 2019, o Flamengo teve aquele empate 4-4 no retorno com o Jorge Jesus, mas teve o 4-1, né? No turno, lá em Brasília, eu tava nesse jogo, aliás. Em 2018, deu 1-1, os 2 clássicos, Flamengo e Vasco. Em 2017, foi 0-0 e 0-1 pro Flamengo, né? Eu falei 0-1 porque o mando de campo desse jogo é o Vasco. A última vez que o Flamengo perdeu para o Vasco em campeonatos brasileiros foi em setembro de 2015. De lá pra cá foram 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Então existe uma discrepância clara entre Flamengo e Vasco. Então o Flamengo precisa vencer hoje, porque além de ser líder da competição, o Flamengo mantém uma escrita. E é o Vasco, é clássico. É o famoso clichê, clássico é clássico e vice-versa. E o Flamengo tem que ganhar essa história. Aí tá aqui, vamos lá. Vamos à escalação do Flamengo, gente. O jogo é hoje, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo, né? Se não me falha a memória, da televisão aberta. Aliás, você tem que conferir aí, né? Se no seu estado vai ter uma transmissão de algum outro jogo, de repente, né? Torcedor rubro-negro é nacional, né? Torcedor do Flamengo, então naturalmente pode ter alguma situação aí, mas tá aqui. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Matias Vinha, né, linha defensiva. Alan de la Cruz, De Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Esse é o time do Flamengo, cara. Se você olhar o time do Vasco, o Verratti, o Payet, Pedro, pô, sinceramente, o Payet não tem título na Europa. O Rodinei tem título na Europa, campeão europeu, campeão da Conference League, né? O Ilharão tem título na Europa, campeão lá com o Fenerbahçe, né? Com o Mister, aliás, da Copa da Turquia. O Rodinei tem, o Payet não tem. Então, pelo amor, gente, que Payet, chama SAMU pro Payet. Chama SAMU pro Payet, pelo amor, gente. Na moral, tem medo de Payet, o Flamengo não entra mais em campo, né? Então o Flamengo tem que ganhar essa bagaça desse jogo hoje aí contra a equipe do Vasco. Aí tá aqui uma situação inusitada que nos bastidores do Flamengo tá sendo muito comentado isso. Aliás, opositores até criticam a gestão do presidente Rodolfo Landim, a gestão do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, né? Frente a esse negócio que o Flamengo fez. Só pra lembrar, quem apita hoje é o Braulio da Silva Machado. Já vou cravar aqui às 5 horas da manhã pra depois... Péssimo árbitro, vai fazer besteira. Pedro, tô torcendo pra não fazer, mas a probabilidade dele fazer uma besteira é muito grande. Mas vamos lá. O Carlinhos sequer foi relacionado pro jogo de hoje, tá? Ele tem 58 minutos disputados apenas pelo Flamengo. Ele jogou um tempo contra o Palmeiras lá no dia 21 de abril e jogou 13 minutos no segundo tempo diante da equipe do Atlético Goianiense, que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo contra o Palmeiras, não entrou mais em campo. Pedrão, mas não pode ser usado na Libertadores. Não pode... Verdade. Copa do Brasil esquece, Libertadores só a partir das oitavas de final. Mas eu não entendo, por que não... Será que ele treina mal?
Será que o Tite não gostou dele no dia a dia dos treinamentos? Porque o cara não tem mais oportunidades em campo. Eu queria entender melhor essa situação, né? Tudo bem, tem o Pedro lá, tem o Gabriel, nunca que o Tite vai deixar o Gabigol fora de uma lista. Não vamos relacionar mais o Gabigol, vamos botar o Carlinhos. Tudo isso não vai acontecer. O Gabriel pode estar na pior fase do mundo que isso não vai acontecer. Mas é no mínimo curioso, né? Por que o Carlinhos não joga mais? E aí, falando sobre o Pedro, que é o artilheiro da temporada 2024, né? Não só artilheiro do Flamengo, ele tem 20 gols na temporada oficial, né? 22, se a gente contar os amistosos. O Pedro, eu não sei se vocês lembram, cara, ontem fez 55 anos que o Urubu virou um símbolo do clube de regatas do Flamengo. No início do ano, né, na manhã que iria abrir a temporada, não sei se vocês se lembram, o Pedro publicou uma foto nas redes sociais botando bem-vindo 2024. Afirmou o camisa 9 que ainda publicou uma selfie ao lado de um urubu. Teve um urubu, né? Lá naquele jogo contra o Dax em Manaus, que o Flamengo meteu 4-0, que tirou foto com o Pedro. Ah, Pedrão, você tá mentindo? Então calma aí. Você relembra desse urubu aqui? Eu tô falando desse urubu aqui. Vocês lembram? Pois é. Agora o pessoal já tá falando, Pedrão, será que esse urubu aí trouxe sorte pro nosso Pedro? Porque o Pedro tá arrebentando na temporada. E a probabilidade dele marcar um gol hoje é muito grande, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso e lógico que a gente vai sempre estar na torcida, apesar de ter muita gente, né, que torce contra o Pedro porque o Gabriel é banco. Porque eu realmente coloco o Gabigol acima da instituição, não consigo entender. Não sou contra o Gabigol, mas botar acima da instituição realmente não dá pra entender, tá? E ontem fez aniversário de La Cruz, fez o Arrascaeta e fez 55 anos do Urubu como mascote do Flamengo. Bem bacana essa situação, tá? Gente, é o seguinte, foi na estreia do Flamengo, né, contra a equipe do Audax, no dia 25 de fevereiro, olha aí, galera. Muito bacana, né? 25 de fevereiro, no dia do meu aniversário, né? Eu que completei aniversário no dia 25. Gente, vamos lá, ó. Segundo a imprensa turca, o Beşiktaş, obviamente da Turquia, um dos principais times do futebol turco, fez uma proposta de 17 milhões de salário por ano de reais, tá? Por ano para Gabigol. O time turco, sabendo dos entraves entre Flamengo e atleta, deseja assinar um pré-contrato com o camisa 99 do Flamengo, que tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. E aí, gente, é o seguinte, a informação do jornalista Gürkan Borangil, né? Quase um Fernando Gil aí. O que acontece é o seguinte, gente, segundo informações também, esse clube turco estaria utilizando a mesma estratégia do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá aguardando esses trâmites aí da defesa do Gabriel, né? Vai acontecer no próximo dia 7, no dia 5 ele já embarca rumo à Suíça para se defender lá no Tribunal da Suíça, né? No CAS, né? Para ver se ele fica suspenso definitivo ou se ele fica absolvido em definitivo. Então o Beşiktaş também estaria aguardando essa resolução, juntamente com o Cruzeiro e juntamente também com a equipe do Corinthians, né? Porque eles sabem que existe um clima muito desagradável para o Gabriel renovar com o Flamengo, então eles estão em cima dessa situação aí. E aí vai, assim, gente, de bastidor, o Gabigol, ele prefere o futebol brasileiro. Ah, Pedrão, mas vai vestir a camisa do outro time brasileiro, do Corinthians, do Cruzeiro. Gente, o Flamengo não quer renovar com ele. É isso aí, acho que até que no momento é plausível, tem que melhorar, tem que jogar mais. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.